Voltamos e dia 11 de agosto é comemorado o dia daquele que é considerado o futuro do país, o estudante. A Rede Municipal de Ensino de Fortaleza tem 231 mil estudantes matriculados em 579 unidades escolares espalhadas pela cidade. E nessa parte do Notícias de Fortaleza, vamos abordar o protagonismo estudantil, juvenil e a importância dele para as discussões relevantes no sistema educacional e formação cidadã. Confira alguns depoimentos de alunos sobre esse assunto. Há 2 anos estudando na Escola de Tempo Integral José Carvalho, Celina já vê a sua vida modificada através dos projetos de protagonismo juvenil que são oferecidos aos alunos. Eu venho de uma escola que a gente não tinha muito sobre falar, sobre dar nossa opinião. E aqui a gente consegue conversar com a Alex, dar nossa opinião, como melhorar as coisas da escola. Eu consegui ser mais aberta, ter a mente mais aberta, fazer mais amizade, deixar de ser tímida, socializar mais. Conseguir ser mais protagonista, né? Porque, sempre teve aquele negócio dentro de mim de querer participar das coisas, mas eu não tinha espaço, aí aqui eu consegui. A atuação de jovens estudantes como protagonistas em suas escolas é incentivo da Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria de Educação. Com esse estímulo, alunos como a Celina estão diretamente envolvidos em projetos que mudam a realidade escolar. Aqui, eles não só aprendem as disciplinas obrigatórias, como também aprendem mais sobre inclusão, respeito e responsabilidade nas decisões. Assim, quando a gente entra na escola, na primeira semana, nos primeiros 2 dias, tem um acolhimento, que são alunos da escola que já foram ou que estão dentro da escola, que apresentam, falam sobre o acolhimento, sobre o Grêmio, como ser protagonista dentro da escola. A gente conversa com os alunos porque a gente não quer aquele negócio chato de chegar, sentar, assistir aula e só. A gente procura conversar com os alunos, saber como faz para eles se sentir melhor na escola, porque, um aluno conversando com outro aluno é muito melhor do que um adulto conversando com o aluno, né? E eles se sentem mais à vontade e conseguem falar as ideias deles pra gente. A Escola de Tempo Integral José Carvalho é uma das 579 unidades escolares que vivenciam essa rotina, com práticas de educação integrada. Só nela, mais de 400 alunos colaboram de forma participativa com as decisões escolares através de assembleias, posses de líderes, reuniões abertas e grêmio estudantil. A gente basicamente entra na pele dos professores. Mesmo sendo um cargo mais forçado para a gente, que a gente ainda é mais jovem, a gente não tem o preparamento mental dos nossos responsáveis aqui na escola, a gente consegue, graças à Escola de Tempo Integral, que tem todo o fornecimento, a gente consegue já se engajar. Consegue ir para frente, descobrir coisas novas, também o interesse. A troca de ideias reforça o compromisso e a responsabilidade dos alunos com a educação. Os projetos desenvolvidos em cada escola são levados para o Festival de Artes e Protagonismo Juvenil realizado pela Prefeitura de Fortaleza. Atividades como desenho, fotografia, teatro, música e dança concorrem às premiações. A Escola de Tempo Integral José Carvalho já reúne mais de 5 prêmios e só a Ana Vitória coleciona mais de 3 medalhas. É uma coisa muito boa. As 3 medalhas foram ganhadas na categoria música, de anos diferentes. E sobre o protagonismo aqui no colégio tem muito sobre isso, ainda mais categoria música, dança, para pessoas que gostam, que são engajadas, gostam de dançar, É muito bom. Mais de 200 mil estudantes da rede de ensino atuam hoje como atores principais no contexto escolar e em suas próprias vidas. Aqui na Escola de Tempo Integral José Carvalho, eu consegui descobrir novas amizades, novos gostos, interesses. Esses estudantes, hein? Essas estudantes são danadas, hein? Ao meu lado estão Kerginaldo Freitas, gerente da Célula de Fortalecimento da Autonomia Escolar, Alex Viana, diretor da Escola de Tempo Integral José Carvalho, e a aluna dessa mesma escola, Raíssa dos Santos, que está aqui comigo também. Tudo bem com vocês? Sim. Bem-vindo aí os 3 ao Notícias de Fortaleza, obrigado pela presença. E aí, essa entrevista, vale lembrar, ela faz parte das ações, da Secretaria de Educação do município na Semana do Estudante,
que é dia 11 de agosto. Então, muito obrigado pela presença e a gente poder tornar esse assunto cada vez mais, digamos, presente, né, na sociedade. E é muito bom ter vocês aqui. E para falar de protagonismo juvenil, eu acho que eu vou perguntar a Raíssa, pode ser? Raíssa, o que é que você acha? Para você, o que é esse protagonismo juvenil? Fala para mim. Protagonismo juvenil é você ser o autor da sua própria história e você ver o problema e fazer parte da solução. Como é você ver o problema e fazer parte da solução? Você viu a louça suja, aí você não vai esperar pela sua mãe para você lavar a louça, você vai lavar a louça sem a sua mãe pedir. Aí você está você está vendo o problema e fazendo parte da solução. E você sendo o autor da sua própria história, você vai fazer as coisas sem esperar que as pessoas falem para você fazer. Você vai ser um jovem autônomo. E vai tomar o rumo da própria vida, né? Isso. Tomar as decisões, aprender isso desde a escola é importante, né? Raíssa, você está com uma medalha aí no peito, o pessoal de casa e também quem assiste pela internet, por meio do fortaleza.ce.gov.br, de todo mundo, né? Acompanha a nossa programação em tempo real, tá vendo esse medalhão aí no peito, o que é isso? Mostra aí pra gente. Isso aqui é porque eu e o meu colega, a gente ganhou no Festival de Protagonismo Juvenil e a gente ganhou em primeiro lugar no relato de experiência. Ah, que legal. Como foi isso? Porque a partir daí a gente teve um clube de palestrantes que a gente resolveu fazer um banner e a gente foi com a ajuda do Alex, que é o padrinho do clube, que ele é palestrante, e foi daí que surgiu a ideia. Vamos se espelhar no Alex, porque ele dá palestras pra gente, ministra palestras pra gente na escola, ensinando conteúdo de neurociências e várias outras coisas. Então, daí que a gente teve a ideia. Então, eu sou a vice-presidente e o meu amigo Wendel é o presidente. Quantos anos você tem, Raíssa? 12 anos. 12 anos. Tá em que série? 7º ano. Que legal. Parabéns, Raíssa, pela Obrigada. medalha, pela conquista. Alex, como é que se estimula, né, o protagonismo juvenil dentro do colégio? O primeiro passo é se permitir quebrar a hierarquia. É uma grande quebra de paradigma dentro do que a gente tem construído historicamente na educação. É um paradigma ainda. Ainda é. Certo. E assim, é se permitir falar de igual para igual, ouvir verdadeiramente, né, de uma forma empática, porque quem tem o olhar, né, quem experiencia a escola como aluno é o aluno. Por mais que eu tenha uma visão refinada de gestão, ouvir o aluno é fundamental para que a gente consiga entregar a qualidade que ele precisa, dentro do que ele percebe enquanto ponto de melhoria. E de que forma vocês estão conseguindo esse diálogo? Pronto, a gente proporciona dentro da escola várias ações. Como foi falado, a gente tem o acolhimento, que é uma ação das escolas integrais, tem eleição, posse, formação em liderança e os conselhos de líderes, que são momentos de escuta dos líderes de sala. Tem o Grêmio, tem reuniões abertas, né, quando o aluno não tem uma liderança formal eleito, né, ele foi eleito, ele tem como participar de alguns momentos para também ser ouvido e exercer esse protagonismo. Enfim, a gente não vê o protagonismo como ação, né, é um projeto. O protagonismo permeia a escola de uma forma bem ampla. Tem que ser de uma forma estimulado, né, pela gestão, digamos assim. Tem a célula, né, de fortalecimento da autonomia escolar, que o Reginaldo está aqui para falar sobre isso também. E aí tem essa criação dessa célula, tem a importância da quebra do paradigma e vocês acabam estimulando tudo isso. Primeiro a gente fica assim, viu, Luiz, muito feliz, né, de ver esse empoderamento da Raíssa, esse empoderamento do diretor Alex, da escola, porque é algo que esse projeto desenvolve, o protagonismo no município de Fortaleza, ele começa a tomar corpo em 2014. Para você ter ideia, para a população de Fortaleza também ter ideia, em 2014 nós tínhamos 2 escolas com grêmios estudantis oficialmente constituídos. E aí nós começamos no movimento e passamos no ano seguinte para 10 escolas. Quando foi ano passado, em 2019, nós fechamos 141 escolas de ensino fundamental, todas com os grêmios constituídos.
A posse desse jovem, dessas crianças, foi na Câmara Municipal de Fortaleza. Que maravilha. Né? Então, com a abertura legitimada da sessão, né? Inclusive, isso que é muito importante ressaltar. Quando a gente se depara num momento como esse, feito aqui, e que vê a Raíssa entendendo que o movimento de protagonismo é para romper mesmo a barreira da escola, é um movimento que chega, inclusive, à sua casa, que ela é uma ação que vai do macro e uma ação que parece micro, que é aquela ação de ajudar a mãe a lavar o prato de casa ou de cuidar de algum outro a fazer doméstico, mas fazendo isso no entendimento que a gente deve colaborar, cuidar um dos outros, a gente tem a sensação de dever cumprido nesse sentido. Alex, então, de poucas escolas para 141, é um bom passo para a quebra desse paradigma que você falou, né? E a gente vê que esse movimento da prefeitura trouxe um novo olhar, né? A gente tem muitos grêmios instituídos e tem até uma ação que o Reginaldo vai falar mais para frente, né? Que é o Papo de Futuro, onde a secretária exerce essa escuta ativa dos alunos. Então, esse movimento da Rede Municipal de Educação é muito forte. Legal, bacana. E o que a escola desenvolve de atividades artísticas, né, que participam professores e alunos dentro dessa ideia do protagonismo juvenil? A gente tem as atividades voltadas para o festival, né, que tem a banda, tem o pessoal da dança, e há essa integração, né, na condução de ensaio. Eu toco baixo na banda, o professor Davis de arte toca guitarra. E aí os meninos, assim, não tem uma quantidade fechada de alunos, né? Todo ano sai aluno do nono, entra do sexto, e tem um coral, enfim, é um movimento muito aberto para que a gente consiga desenvolver habilidades para além do acadêmico. Legal, e que são atividades, como já foi comentado aqui, né, dessa ideia de se ajudar desde as tarefas domésticas, né, mas saber que o mundo ele é movido pelas pessoas, né? As pessoas não podem se acomodar, nem muito menos os adolescentes, né? No caso da Raíssa com 12 anos, já criando uma consciência de cooperação coletiva e estar presente nessa transformação social, né? E finalmente a gente poder quebrar esse paradigma, né, Alex? Como é que é essa banda aí que você toca? A gente tem os momentos de ensaio geralmente no horário de eletiva, né, que é uma disciplina específica da escola integral. E em alguns momentos de intervalo também. E os alunos tocam junto com os professores? Isso. É mesmo? E na eletiva eles constroem as letras das músicas, né, que a gente inclusive leva para o festival. O professor Davis coloca a harmonia, a gente faz os arranjos e se apresentam. Em outras escolas também? A gente chegou a fazer a apresentação em outras escolas também. Que bacana. A Raíssa toca alguma coisa? Não. Não? E qual é a atividade artística? Tem alguma que você se interesse mais? Que você acha que é legal, gosta de participar? De que forma você mais gosta de participar dentro da escola, dentro dessa ideia do protagonismo juvenil? Dentro da escola eu gosto de participar mais falando, porque isso já é uma habilidade que eu tenho, que Deus me deu. Porque, de oratória, assim, né? De cantar, minha voz ela não é tão bonita assim. E nem de dança, porque eu não tenho aptidão para dançar, então é mais para falar mesmo. Para discursar, né? Para dialogar com as pessoas. E que tipo de assunto lhe interessa muito, assim, que não está dentro de um contexto acadêmico, de matemática, história, mas que você se identifica? Sim, eu me identifico muito quando as pessoas vão falar de coisas que... Tipo, vamos falar sobre bandas, essas coisas assim, de coisas de adolescente, aí eu falo muito. E, tipo, quando a pessoa puxa um assunto que eu sei, aí eu vou e começo a falar, porque eu sou muito tagarela. Quando eu trabalho, as minhas irmãs até falam, tu fala mais que trabalha. Aí é quando fazendo as coisas. Fazendo as atividades, né? Tá certo, gente. Pois vamos fazer um intervalo agora, e aí daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre essa importância, né, de desenvolver o protagonismo juvenil nas escolas de Fortaleza. Até já. Voltamos, o nosso papo é especial porque amanhã é o Dia do Estudante, dia 11 de agosto é o Dia do Estudante, a rede de ensino da Prefeitura de Fortaleza tem desenvolvido o protagonismo juvenil dos estudantes dentro das escolas. Reginaldo, sobre o Papo de Futuro, o que é isso? Que atividade é essa? Primeiro, eu gosto sempre de ressaltar que essa experiência do Papo de Futuro é uma experiência
que nós já procuramos, pesquisamos e ainda não encontramos no Brasil, né? Pelo menos nas grandes capitais. Há uma possibilidade de ser a primeira capital a desenvolver isso, né? Até agora, pelas pesquisas que nós fizemos, nós não elencamos a atividade. E do que se trata? Tá? O Papo de Futuro é uma experiência onde a secretária, né, da Educação de Fortaleza, ela senta para um bate-papo com os alunos. E não é um bate-papo qualquer. Primeiro porque a gente sai da esfera do ambiente escolar. Com os alunos nós circulamos toda a cidade de Fortaleza, todas as regionais, e é aquele momento onde o aluno olha para o secretário e diz: ó, secretário, a nossa escola está muito legal, mas a gente pode melhorar um pouquinho nisso. Está faltando isso, isso e aquilo. E é o momento onde a gente, enquanto secretaria, enquanto gestão, vai entendendo aquilo que a gente precisa melhorar mais, aquilo que a gente precisa ajudar mais a escola para o nosso aluno, porque afinal a escola trabalha para o aluno, né? A experiência do Papo de Futuro, talvez ela tenha sido assim, a grande mola mestre para o movimento dos grêmios estudantis, né? Então, é nesse sentido, dessa conversa aproximada, desse diálogo onde nós fazemos a partir de uma metodologia ativa, onde o aluno ele é protagonista da sua fala e ele entende que tem a capacidade, que tem o poder de articular dentro da escola, é que dá o combustível necessário, o oxigênio necessário para que esse movimento de grêmio, né, de grêmio estudantil, é que a gente rompe um outro paradigma também, aí Raíssa, Alex, do Grêmio não ser aquele, se criou sempre historicamente uma ideia de Grêmio como aquele que é o da contradição dentro da escola. Mas a perspectiva de Grêmio nas escolas municipais de Fortaleza é daquele aluno que questiona, mas daquele aluno que também contribui, daquele aluno que faz, daquele aluno que constrói. A ideia do Grêmio Estudantil da gente não é de formar políticos, mas é que esses jovens se empoderem, que tomem posse dos equipamentos. Afinal, esses estudantes vão estar cuidando da cidade de Fortaleza nos próximos anos. É maravilhoso. E como se deu a eleição do Grêmio na escola de vocês? A Raíssa que responde? Vai, Raíssa, você que gosta de falar, fale aí para mim. A eleição do Grêmio, primeiro a gente começou com propostas, apresentando as propostas e as chapas, o nome das chapas. E depois teve o debate. Então aí foi a eleição de urna em sala, que foi passando a urna em sala e cada um foi votando na chapa que eles queriam votar. E depois teve a posse. Que tipo de propostas? Só para eu entender. Propostas. Tipo, no banheiro nem sempre tem coisas de higiene. Aí eles foram, vamos colocar coisas de higiene para quem precisa. As necessidades das meninas, colocar, tipo, sabonete líquido, porque precisa. Colocaram coisas que precisam nessas propostas. Também tem propostas na biblioteca. E também tem o uso do celular, que era proibido até no começo do ano. Aí o Grêmio levou essa proposta para a direção. Aí teve a reunião aberta, e a reunião aberta é que os alunos porque o protagonismo respira dentro da escola. Então, os alunos que não são líderes feitos de eleição, que não são acolhedor, líder, essas coisas, eles podem ir e dar suas opiniões. Então, esses alunos que não são líderes que são eleitos, dão suas opiniões para os líderes, e os líderes falam para o Grêmio pega duas ideias. Então, vai e leva lá para a Assembleia Geral, que é a aclamação, que cada aluno dá o seu voto para o que ele quer que aconteça. Então, o que foi decidido é que o uso do celular pode ser na hora dos intervalos, só que não pode usar dentro da sala, só se o professor permitir. Interessante isso. Alex, eu queria saber, até pegando um gancho da fala da Raíssa agora, como é essa relação do Grêmio com a gestão escolar? Né? Você que é o diretor. É uma relação de construção coletiva, né? Como eu falei agora há pouco. Não tem como a gente conceber que uma visão, né, por mais que seja uma visão mais madura do gestor em relação à condução de algumas situações, seja única. Né? E aí a gente tem também outras conquistas históricas, como o Conselho Escolar. Né? O Grêmio vem como essa força da visão diferenciada, né? Pegando a fala do Reginaldo, com o propósito de encontrar soluções que sejam plausíveis, que contemplem as demandas, para que a gente consiga construir uma escola cada vez melhor.
Até porque a experiência é muito pessoal de cada um. Né? E aí a gestão tem que estar aberta para ouvir efetivamente, dialogar e construir juntos. O que você acha que está faltando, né? Digamos assim, porque o que Reginaldo falou agora há pouco, que possivelmente dentre as capitais, né, segundo uma pesquisa de vocês, né, mas vocês ainda não encontraram algo parecido com o Papo de Futuro. Por que você acha que no Brasil ainda existe talvez essa barreira de pensar que o Grêmio é um movimento político de oposição à gestão escolar, quando na verdade não é nada disso, né? Como a Raíssa falou, são propostas, né, que ajudam, junto com aluno e gestor, a conduzir melhor a forma da escola funcionar, enfim, de tudo que acontece nela. É exatamente essa quebra de paradigma, né? Que a nível nacional ainda é um movimento muito tímido. Se a gente for analisar a BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum, trata de algumas competências que precisam ser desenvolvidas. Né? E aí esse investimento no protagonismo contempla perfeitamente assim, 3 que se destacam, né? Que é a 7, que é em relação a essa questão da argumentação, a 9, que é a empatia. Então, a 7, a argumentação, o aluno participativo, que está ali dialogando com um adulto, né? Ele está passando ali por uma intervenção que vai ampliar o mapa dele de mundo. Entendi. Né? E essa ampliação de mapa de mundo vai permitir que se contemple a 9, que é a empatia. Ele vai passar a perceber o gestor como alguém que está ali aliado, que estão juntos para construir algo, né, em prol da comunidade. E a competência 10, que é em relação à responsabilidade e cidadania, que parte desse pressuposto, do Grêmio não ser essa figura política de contradição, de conflito, mas de que está com um objetivo único, né, um propósito de construir uma escola melhor. Bacana, quer algumas completar? questões são de cunho histórico, sabe, Luiz? E talvez ainda esteja muito impregnado na nossa cultura. O Papo de Futuro, por exemplo, ele possibilitou para a gente um outro olhar, sabe? Nesse período de pandemia mesmo, nós fizemos edições do Papo de Futuro online. Né? Então, fizemos grandes reuniões com representação de estudantes de todas as regionais de Fortaleza. E não que fosse para a nossa surpresa, mas nós ficamos muito envaidecidos quando a gente começou a conversar com os alunos. Eles mesmos já tinham se organizado, por exemplo, em grupos de estudos para ajudar os colegas que tinham mais dificuldade, né? Partindo de uma iniciativa do estudante, uma experiência de uma escola na Regional 2, um aluno havia desenvolvido um aplicativo para tirar dúvidas, né? Eu estou falando aqui de estudantes de 13 e 14 anos. Incrível, né? Então, são experiências que vão acontecendo, que a gente vai vendo que essa geração ela começa a caminhar de forma muito mais autônoma, de forma muito mais coerente, muito diferente de uma geração que a gente teve há 20, 30 anos, que ainda estava muito impregnada em questões da política, e eu digo daquela política pequena, amarrada a um tipo de coronelismo. Então, quando a gente se depara com uma escola que é capaz de caminhar com a cara da escola, com a cara da comunidade, com a cara do aluno, né? Essa escola ela vai ter um retrato realmente do que é aquela aprendizagem que está sendo construída naquele momento. Raíssa, você quer completar sobre atividades do Grêmio com relação a esse momento de pandemia? Como vocês fizeram algumas atividades, ou se reuniram, ou pensaram em algumas ideias? A gente pensou em alguma ideia nesse momento de pandemia? Como o Grêmio ele se desenvolveu, né? Junto com os outros alunos que fazem parte dessas ideias, como o que Reginaldo acabou de falar, que funcionaram. Você queria destacar mais alguma outra? Não? Tá tudo bem, então? Porque é interessante, porque assim, é um momento que a gente nunca viveu, né? Nenhuma geração aqui que está sentada agora aqui viveu um momento tão difícil no mundo de pandemia, onde tudo voltou para o online, né? Onde muitas coisas tiveram que se reinventar, de se adaptar, né? E a escola foi uma delas, né? E isso, né, que Reginaldo, você quer falar? Só fazer aqui um complemento, Sim. tá, Luiz, para trazer justamente essa questão desse momento tão inusitado para a história. Sim. Logo que iniciou a pandemia, a secretaria, junto com os gestores e alunado, ficaram pensando, como é que a gente pode fazer aqui um caminho de aproximação? E a Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza lançou um concurso, né? Com a temática, o contexto de isolamento social no combate à Covid-19. As categorias poema, desenho, audiovisual.
Quando nós lançamos o concurso, lançamos timidamente esperando 200, 300 inscrições, 500, já estava de bom tamanho. Para nossa surpresa, foram mais de 5.000 inscrições. Nossa, 10 vezes mais do que vocês Muito pensaram, mais do né? que o pensado. Então, assim, trabalhos maravilhosos, emocionante, inclusive o resultado final desta atividade está previsto para o final de agosto, e aqui eu já faço a provocação para a gente apresentar aqui, viu, os finalistas. Claro, por favor, estão convidados já. E dizendo aqui, não sei se a Raíssa já está sabendo, mas tem um e-book também que vai ser lançado com Que os legal. melhores trabalhos, tá bom? Então, Que legal. eu estou trazendo esse elemento aqui à tona para a gente entender como a produção que acontece hoje na cidade de Fortaleza não é algo pontual de uma escola, né? E, obviamente, seria ótimo trazer aqui várias escolas para a gente poder fazer esse bate-papo. Espero que, passado esse período, a gente consiga dialogar com um público bem maior. Vai dar certo. Agora, Raíssa, você, qual é a sua posição dentro do Grêmio mesmo? De que forma você participa do Grêmio? No momento, no ano passado, eu era do Grêmio, só que Ah, certo. aí aconteceu uma nova eleição, aí eu não sou mais do Grêmio no momento. Certo, que legal. Tá certo, mas está sempre ali participando, Sim. né? E tentando dar ideias também, né? De que área você mais gosta, assim, de pensar? É numa área mais digamos, que você falou do celular, né? É uma área mais de tecnologia, como o que Reginaldo citou, a criação de um aplicativo, é numa questão mais de sociabilidade entre os alunos, é de dar outros tipos de ideias. Como você gosta mais de dialogar com os gestores da escola? Assim, pra mim, o que importa também é a saúde, porque lá a gente faz uma ação de brigada, o foco no foco que existe, que a gente vai pela escola procurando focos que tem um mosquito. Então, a gente tem um clube e a gente vai procurando focos da escola e colocando no lixo, para nada acontecer de ruim. Alex, que maravilha, né? Você ter uma aluna dessa na sua escola é muito bom, né? Na sua escola que você dirige, né? Coisa boa, né? Ter esse diálogo com o aluno. Aí a Raíssa, né? A gente tem a Celina, que falou no take inicial. A gente tem vários alunos que produzem essa articulação. Né? Eu acho que é muito complicado uma escola caminhar bem sem essa participação. Sabe? Eu acho que fica um fardo muito grande, um peso muito grande, para uma pessoa só tomar todas as decisões, decidir todas as coisas. Essa gestão compartilhada com o aluno é fundamental. Vocês estão certíssimos. Vamos fazer um intervalo e a gente volta já. Até lá. Voltamos e a rede de ensino municipal está cada vez mais, por meio de projetos, influenciando o protagonismo juvenil dentro das escolas. Reginaldo, que tipo de projetos a gente pode citar aí para que isso ocorra realmente sempre na prática e seja algo constante? Na verdade, assim, há um guarda-chuva, eu diria assim, de projetos que acontecem dentro das escolas que fomentam o protagonismo. Mas nós temos alguns projetos que eu digo assim que são as âncoras, né? São os pilares. Então, o Papo de Futuro, ele é um projeto que, sem dúvida, ele expressa, né, a vontade, expressa o desejo do aluno. Junto com isso vem a questão do Grêmio Estudantil. E vale ressaltar aqui, viu, Luiz, ainda, o Grêmio Estudantil está abrigado na legislação municipal de Fortaleza, então não é algo que vai passar, porque o aluno está assegurado, né, pela Lei 0169/2014. Então, a escola ela tem toda a garantia legal da constituição desse organismo colegiado, junto com os conselhos escolares, por exemplo. A escola desenvolve ainda, junto com a secretaria, o Festival de Artes e Protagonismo Juvenil, que já vai na sua 4ª edição também. O tema do último festival, por exemplo, foram as redes sociais, né? Extremamente atual para o momento e propício, dialogando direto. E escolha, inclusive, dos próprios alunos, né? A gente fez uma escolha junto com os gremistas, junto às escolas. Eles decidiram, né? O festival não foi decidido pela secretaria. Os alunos decidiram o que é que queriam fazer. E nós fizemos um movimento belíssimo, trabalhos assim que a gente precisa num outro momento, e aí eu já quero deixar aqui mais esse combinado aqui. Venha, a gente quer ver mesmo. Coisa de qualidade, tá? Assim, para a gente assistir, dizer assim, como esses meninos são potentes na sua produção. E, inclusive, no Papo de Futuro, você deve ter ouvido muita coisa legal, né? Assim, muita coisa, os alunos ali dialogando com a Secretaria da Educação diretamente, né?
E eu imagino que vocês ouviram muitas coisas interessantes dos alunos, que talvez nem imaginasse que pudesse ouvir, né? Sem dúvida, o grau de maturidade desses adolescentes, dessas crianças e adolescentes, na verdade, assim, nos impressiona. O Papa, inclusive, para além do conhecimento acadêmico, da questão da relação, ele foi um conhecimento geográfico, porque nós somos desde a Casa de Alencar ao Corpo de Bombeiros, que fica na Orla, fizemos um papo de futuro nos jardins da reitoria da Universidade Federal do Ceará, no Parque do Cocó, todo mundo sentado na grama. Então, quando a gente chama de papo, é porque ele é um bate-papo mesmo, onde ali estamos todos, as pessoas, estamos com os pares, né, de igual para igual. Isso deixava o aluno muito à vontade, os professores à vontade, a secretária à vontade, e o fruto disso, ele veio. Né? Ele veio com a Raíssa, ele veio com as raíças que existem nas escolas espalhadas aí por Fortaleza, transformando a nossa escola cada vez mais autônoma nesse sentido. Tá? E os outros projetos? E no tocante ainda aos outros projetos, como a gente estava falando, é importante frisar ainda que esses projetos, muitos deles acontecem em parceria com outras secretarias. Quando a Raíssa trouxe aqui o Foco no Foco, por exemplo, ele acontece em parceria com a SMS, tá? Todas as escolas de Fortaleza, todas as nossas unidades, elas fazem esse monitoramento do Foco no Foco semanalmente. Então, é uma ação efetiva, objetiva, onde a escola está ali dizendo, nós estamos monitorando, junto com a Secretaria Municipal da Saúde, né, os casos de dengue que acontecem na cidade. Então, eles fazem ali no seu território, no território escolar, e esses dados são alimentados num sistema online, numa plataforma onde a SMS tem acesso direto. Fizemos um outro projeto recentemente também, que foi o Auditor Aprendiz, em parceria com a CGM, Controladoria Geral do Município. Que legal. Onde os meninos fizeram uma ação muito bacana. Por exemplo, em uma das escolas que nós visitamos, eles criaram uma tabela lá, Alex, Raíssa e Luiz, onde eles passaram a monitorar a quantidade de desperdício de alimento diário. Ao final de 30 dias, eles verificaram que estavam desperdiçando em torno de 18 quilos. Aliás, que é um problema mundial, viu? Um problema mundial. De alimentos. E ao final de 18 dias, perceberam que desperdiçavam 18 quilos. E a escola entrou em campanha, né? E começaram a fazer o uso racional dessa alimentação. 45 dias após esse monitoramento, foram aferir novamente. Saíram de 18 quilos para 300 gramas. Então, quando a escola ela entende que ela precisa cuidar dela mesma, quando o aluno ele entende que ele é esse agente de transformação, o ganho ele é gigantesco. Tá? E o que nós estamos premiando agora, a gente não tem que frisar aqui novamente, não podemos deixar de falar, que é o prêmio SME, o isolamento social, o combate à Covid-19, com a premiação prevista para o mês de setembro, tá? Se a avaliação ela vai até o final do mês de agosto deste, e aí a gente vai estar celebrando com um grande material que vai ser lançado, que vai ser esse e-book com os melhores trabalhos, até injusto dizer os melhores, que são trabalhos belíssimos, mas os primeiros colocados que vão estar aí tendo o seu trabalho publicado para toda a rede municipal de Fortaleza. Que maravilha. Alex, porque a gente pensa diante de todos esses projetos o seguinte, o Grêmio é assegurado, né, para o estudante, mas não é só criar o Grêmio, né? Coisa tem que fluir, tem que acontecer. Eu acho interessante, né? Eu estava aqui ouvindo o Reginaldo e me enchendo de alegria porque a gente percebe que não é um movimento de secretaria e do prefeito de criar por criar, mas é a necessidade de fazer com que a escola se torne uma escola viva, né? Que os meninos participem. Então, ter o Papo de Futuro, ter essas ações que fomentem a participação, que estimulem os meninos, é fundamental. Né? Não basta criar o Grêmio. As escolas têm Grêmio. A gente precisa criar os mecanismos, as estratégias para que os meninos se sintam parte, né? E se coloquem, né? E busquem se empoderar e se posicionar, né? Pela melhoria da escola. Eu ia fazer essa pergunta para você, Alex, e até para o Reginaldo também, mas eu quero saber da Raíssa. Raíssa, se você imagina um mundo, certo? Onde todos os países, onde todas as escolas do mundo, elas pensam em fazer um Grêmio estudantil ativo, que dialoga que conversa com a gestão escolar. Como você acha que seria esse mundo daqui 10, 20 anos, se hoje isso acontecesse? Assim, eu acharia que seria um mundo bem melhor, porque nos tempos de hoje,
os adultos pensam, os adolescentes e as crianças são muito imaturos, não revolucionam nada, não sabem o que falam. Então, tipo, não dão ouvidos para os alunos, eles só vem uma regra da direção e você tem que obedecer. E se você achar ruim, que ache, você só vai ter que obedecer. Então, assim, se for diferente nos outros países, nas outras cidades e estados do Brasil, seria muito melhor, por causa que os alunos vão ter mais liberdade para se expressar e vão fazer as coisas com mais vontade, estudar com mais vontade, porque você só, Ave Maria, é chato. Ai, tem que ir para a escola de novo com aqueles professores, com aquelas regras chatas. E também não é para falar. Porque no começo, o Alex falou que no começo da gestão que virou uma escola de tempo integral, foi bem difícil de se adaptar, porque os alunos pensavam que eles que mandavam na escola, que fazia tudo do jeito que eles queriam, e não é assim. Dá voz ao aluno, mas não é o aluno mandar na escola, porque nem todos têm maturidade suficiente. E aí o mundo seria transformado, né? Com esse protagonismo dos estudantes de hoje. Você passa o dia na escola? Uhum. E o que é que você faz na escola, além das matérias convencionais? No momento dos recreios, dia de quarta-feira, tem um foco no foco, que é um momento de encontro do clube. Também tem o pessoal da dança, do clube de dança que ensaia. Também tem o pessoal que joga bola na quadra, que o Grêmio está escolhendo também um dia que joga um pessoal na quadra. Tem também o pessoal que fica na biblioteca, tem o clube de leitura, dia de terça-feira, na hora do recreio. Então, assim, é bem corrido, mas ninguém obriga ninguém. Tipo, se eu tenho várias coisas para fazer, é porque eu quero fazer. Tá não é por causa que me obrigam e porque o Alex fala, isso vai fazer isso, por causa que não sei o quê. Não, é porque a gente quer fazer, porque a gente é uns alunos protagonistas. Tá legal. E a importância da escola, Alex, Reginaldo, de ter um tempo integral para o aluno, né? Faz toda a diferença na formação? Com certeza. Eu sou um pesquisador da área de neurociência, da neuroeducação. E o que vai fazer com que o indivíduo se desenvolva são os estímulos. Né? Então, quanto mais qualidade tiver nesses estímulos, melhor será o desenvolvimento desse jovem. Consequentemente, esse jovem vai exercer o seu papel na sociedade com mais qualidade. O aluno estando o dia inteiro na escola, a gente tem condições de criar vínculo, de se aproximar, de ser referência positiva e de imprimir, né, dentro da construção desses comportamentos mais adequados, né, de construção de autonomia, de construção de competências e habilidades que serão úteis para a vida. Né? A gente dá conta do acadêmico, trabalha essas questões dos conteúdos, mas a gente precisa também ter um foco muito grande na construção de indivíduos emocionalmente mais saudáveis, né, mais seguros do seu papel na sociedade, mais autônomos, questionadores. E aí, estando numa escola integral, eles estando o dia inteiro com a gente, a possibilidade da gente construir isso é muito maior. Legal. Reginaldo, de que forma daqui para frente, assim, até rapidinho para a gente já começar a encerrar, vocês pretendem fortalecer ainda mais, né? O que é que vocês pensam aí para frente, esse protagonismo juvenil, para, né, fazer com que toda essa transformação se otimize? Primeiro aqui agradecer a todos vocês, viu, a disponibilidade da Raíssa, do Alex. A gente fica muito feliz com a TV ter oportunizado também o programa e esse reconhecimento ao protagonismo juvenil. Imagine, e já está convidado aqui duplamente, né, de 2 assuntos que você já falou, para vocês retornarem sempre que tiver uma novidade, algo a passar para o telespectador, para o município de Fortaleza. Essa entrevista, inclusive, esse momento da gente aqui falando sobre o protagonismo juvenil faz parte de uma das ações da Secretaria de Educação do município dentro da Semana do Estudante, que o Dia do Estudante é dia 11 de agosto. Pois não, Reginaldo, pode E dizer concluir. que Fortaleza reafirma o compromisso de cuidar dos jovens e adolescentes dessa cidade, que são mais de 230 mil matriculados, são 231 mil, num parque escolar de 579 unidades, que é um parque gigantesco, na verdade. A gente não pode esquecer aqui de louvar, de agradecer ao professor que está na ponta, que faz esse movimento. Fortaleza hoje tem um privilégio, eu diria assim, de ter um corpo massivamente constituído de especialistas, mestres e doutores. Esse fenômeno também não acontece em todo o país. Então, a Fortaleza, eu diria, ele está
temos enormes desafios, isso a gente reconhece também, né, com muito pé no chão, com muita humildade, muita maturidade. Mas a gente entende também que estamos no caminho, né? E tudo que estamos fazendo só tem sentido se a Raíssa chegar aqui e ela disser que está se encontrando com a escola, que dê sentido a Raíssa, que ela vai para a escola, mas vai para aprender com prazer. Porque quando a gente faz com satisfação, que a gente faz com prazer, todo esse movimento ele fica diferente, né? A gente dá sentido, dá significado à vida. Que maravilha. Muito obrigado, então, que é Ginaldo Freitas, gerente da Célula de Fortalecimento da Autonomia Escolar. Também ao Alex Viana, diretor da Escola de Tempo Integral José Carvalho, e a Raíssa dos Santos, né, que é aluna da escola que o Alex é diretor. Raíssa, última pergunta para você. O que é que você quer ser quando tiver adulta? Crescer? Quero, né, ser professora. Desde quando eu era bem pequena, eu tinha uns 6 anos de idade e eu queria ser professora, só que eu ainda não tinha decidido a matéria. Então, depois eu conheci um grupo pop e eu queria sempre saber as músicas, eu também me inspirei na minha professora Manuela. E daí que eu quis ser professora de inglês. Ah, que legal. Já está começando a aprender, então, inglês? Ou já sabe Sim. falar? Não sei falar muitas coisas, mas já tá estou começando a aprendendo. Ah, que legal. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Obrigado, Alex, também pela sua presença. A gente fica por aqui, vamos nos encontrar em breve. Ah, e parabéns a todos e todas os estudantes do Brasil que nos acompanham também pela plataforma da Prefeitura na internet, fortaleza.ce.gov.br, né? Que acompanha a programação em tempo real. Afinal, dia 11 de agosto é o Dia do Estudante. E antes de encerrar, o Notícias de Fortaleza, você vai ficar com um vídeo em homenagem, né? A gente pode dizer que é uma homenagem ao Dia do Estudante? Os alunos soltaram a voz? Essa música foi premiada, Alex? Isso. Foi a gente, com a banda Zeca, né? O nome da banda Zeca de Zé Carvalho. Ah, a legal. gente construiu a letra da música que contemplasse o tema do festival e a gente conseguiu ser premiado, né? A gente conseguiu o 2º lugar. E aí os meninos foram para a escola, hoje não foi a banda toda, né? Só a menina que canta e o rapaz do violão. E eles soltaram o som lá. E o José Carvalho é o nome da escola, o nome que leva à escola. Isso. Muito obrigado, então, Alex. Você vai conferir agora esse vídeo maravilhoso em homenagem ao Dia do Estudante. Parabéns, você, estudante. A gente se vê. Forte abraço. Tchau. Horizontes vão crescendo sem parar, navegando voo alto, com cuidado pra não vacilar. Vão buscando horizontes, vão crescendo sem parar.